Olá a todos, que Deus abençoe a todos vocês abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E pessoal, eu quero fazer uma pergunta aqui neste vídeo para você. Qual tipo de servo você tem sido para com Deus? Um servo fiel e prudente? Ou um servo... na verdade, existem três tipos de servo. O servo fiel e prudente, que é chamado de servo bom. O servo não fiel, mas prudente. Ou o servo que é fiel, mas não é prudente. Que pode ser caracterizado como os servos maus. Podem ser caracterizados como os servos maus. Servos que colocam dentro de si que Jesus está de virá. Eu vou ler a parábola do servo bom e do servo mau aqui para vocês. Em Mateus 24, 45 a 51. Diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, o qual pôs seu senhor à frente de sua criadagem, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, fachar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo maldisser em seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia que este não o espera, e a hora que não sabe, e o castigará muito duramente, e destinará a sua parte aos hipócritas. Ali haverá choro, sua parte aos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. O servo bom, é o servo fiel e prudente, é aquele servo que faz as coisas, faz o seu melhor para a honra e glória de Deus. Não tem problema você querer fazer o seu melhor. Ao contrário, é uma coisa boa, é uma coisa boa. Mas claro, com intenções, que é uma coisa boa com intenções boas, se for com intenções boas. Porque há aquelas pessoas que fazem o seu melhor para se vangloriar, para receber aplausos de pessoas. Essas pessoas são os servos os servos não fiéis, mas prudentes, que são servos maus, né? Servos maus que esqueceram da questão da humildade, esqueceram da questão da questão de que nós vivimos para servirmos a Deus. Mas há pessoas que querem viver na rebeldia, querem viver querem se escandalizar. E é a questão dos servos que não são fiéis, mas prudentes. E os servos que são fiéis, mas não são prudentes, são aqueles servos que relaxam, e esse relaxamento acaba fazendo com que eles pequem. Esse relaxamento, porque você se relaxar, você não vai estar sempre produzindo, fazendo o seu melhor na obra de Deus, para que Deus seja cada vez mais glorificado. Não, você vai estar caminhando, mas como andou mais um pouco, quando caminhou um pouco do caminho, né? Falou assim, mais ou menos assim, falou assim: vou parar aqui para descansar. Aí para e acaba criando um acampamento, acaba ficando por lá mesmo. Ainda tem várias coisas para ainda tem um caminho grande ainda para prosseguir, para andar, um caminho grande para andar. Então este é o servo que é fiel, mas não é prudente. Ele tem intenções boas, intenções de glorificar a Deus, mas por conta do seu comodismo, isso pode acabar deixando, ele pode acabar entrando em pecado. E nós sabemos que o preço do pecado é a morte. E nós sabemos também que Deus não pode se misturar com o pecado. Por isso, quando a pessoa fica em pecado, ela não está na presença de Deus.
Porque Deus não se mistura em pecado. Deus não se mistura. Se ela não se arrepende na hora, se ela não se arrepende, ela não está na presença de Deus. Porque Deus não se mistura em pecado. Deus não se mistura. Deus é santo. Ele não pode se misturar em pecado. Ele não pode se misturar com o pecado. Ele não pode se misturar com aquilo que é impuro. Então, esses dois tipos de servos que não são fiéis, mas são prudentes, ou são fiéis, mas não são prudentes. E há também aqueles servos que não são fiéis nem prudentes, são servos maus, joios, né, que não querem nada com Deus. Esses servos, o próprio Deus fala, essas pessoas, o próprio Deus fala que os servos maus, né, para os servos maus, o próprio Deus fala que eles serão jogados na lava, e serão jogados onde serão jogados hipócritas, que haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o inferno. O inferno. Porque não coloque, pessoal, em seu coração que Deus está te virá, porque Jesus vai sim voltar. E o que está acontecendo nesse mundo é só não é quase comparado ao que vai vir, não é só um gostinho, é só uma pitadinha comparado com o que tá vindo. Ah, você tá maldiçoando a testa? Não, é profecia, é o que está escrito aqui. O que está acontecendo são os princípios das dores. Deus é tão bom, mas tão bom, que ele tá dando tempo, tá dando oportunidade de você aí que tá me escutando, de você se arrepender. Você aí que tá me escutando e vive uma vida errada, de se arrepender. Você aí que tá me escutando e tá ultimamente sendo um servo mau para com Deus, se arrepender. Deus ainda tá te dando uma oportunidade. Ah, eu não creio. Paciência, porque o que está escrito aqui vai acontecer, você crendo ou não. Não vai acontecer só para mim, só porque eu creio. Não, vai acontecer porque o que está escrito nas escrituras, é uma coisa universal, uma coisa que vai acontecer, mesmo a pessoa acreditando ou não. Vai acontecer. Você que está escutando aí, está me escutando, está sendo avisado. Então, é prudente, é sensato, como é o servo prudente, é sensato e prudente você se entregar a Deus. O servo bom, ele é prudente porque ele faz sempre a obra, ele faz a obra de Deus. Ele faz a obra de Deus, ele tenta fazer sempre o melhor na obra de Deus, ele faz o melhor na obra de Deus, para que Deus venha a ser louvado e glorificado. Ele não lê a Bíblia na frente das pessoas só para as pessoas olharem. Ah, olha aí, ó, tá ali na Bíblia, parabéns. Rapaz, é um homem de Deus, é um homem correto. Não, ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia não para as pessoas, lê a Bíblia ainda em particular. Lê a Bíblia ainda em particular, normalmente, né? Em particular porque entre você e Deus, ler a Bíblia, jejuar, dizimar, são ações que são entre você e Deus, seu relacionamento com Deus. A salvação é individual. Você lê a Bíblia para meditar, para você ir meditando, é uma coisa entre você e Deus. A salvação é individual. Então, claro que você pode pegar a Bíblia para ler com outra pessoa e tudo, mas normalmente é entre você e Deus. É você e Deus. E o servo mau não, o servo mau é o contrário. Além do mais, o servo mau pode nem ler a Bíblia, porque ele engana seu coração dizendo para si mesmo que Jesus está de virá, ou pode até mesmo dizer, ou provavelmente pode dizer até para si mesmo, provavelmente pode gerar até para si mesmo, pode enganar até para si mesmo que
Por exemplo, Deus não existe, como muitas pessoas, que falam. Então, essa pessoa está auto se enganando, o tempo está passando. O tempo está passando, o tempo está esgotando. Deus não vai parar, o tempo não vai parar. O tempo de Jesus voltar, que somente Deus sabe, nem os anjos sabem. Para você ter noção, nem os anjos sabem, somente Deus sabe o tempo que Jesus vai vir, o dia, a hora, o ano que Jesus vai vir. O tempo está passando e esse tempo vai chegar, esse tempo está se aproximando, vai chegar. E Deus não vai parar o tempo, Deus não vai parar o tempo só para você, só para você, por exemplo, eu vou ir para a igreja, eu vou colocar uma meta de ir para a igreja sexta-feira, eu vou me entregar sexta-feira para o Senhor Jesus e hoje é, por exemplo, segunda. Aí se Jesus voltar hoje, Jesus não vai parar o tempo da volta dele para você ir para a igreja, para você ir se arrepender. Não, ou você se prepara agora, ou você está criando uma meta que é arriscado, muito arriscado por sinal, muito arriscado, muito arriscado. Então, se entregue agora. Você que está sendo um servo mau, se entregue a Deus. Pare de fazer as coisas para você. Pare de tentar fingir ser um cristão. Fingir ser um cristão só para se destacar entre os cristãos e se vangloriar, receber aplausos para si. Porque se você faz isso, então você não sabe o que é ser servo. Se você faz isso, então você não sabe o que é servir. Mesmo você não vendo, Ele quer que você seja fiel a Ele. Porque a gente não vê Deus, Deus é Espírito, a gente não vê Deus. Às vezes eu nem sinto, mas por conta que eu creio nele, Ele me salva, ele tem compaixão, ele creio nele, e essa fé não é só fé de falar, eu creio, mas é uma fé que é demonstrada na obediência também. Ele me salva, ele tem compaixão de mim, ele me lava e me salva, e eu fico salvo por conta da compaixão dele. A gente é salvo por meio da graça, a gente é salvo pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus. A fé que Deus dá, a fé dos salvos, é uma fé vinda de Deus. Os salvos são vindos de Deus. Os que são realmente trigos são vindos de Deus. São vindos de Deus. E essa fé não é uma fé baseada em lógica ou uma fé baseada no que você vê. É uma fé baseada no que você não vê. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé verdadeira. A fé, vamos dizer assim, uma fé raiz, vamos dizer assim. Essa é a fé verdadeira. Você não vê, você não tá vendo nada no momento, mas porque você crê no que, perceba que a Bíblia é sem figuras. Só é a palavra, porque a palavra é o suficiente. Se você crê, que ótimo, glória a Deus. Se você não crê, paciência. Eu tô aqui falando da palavra de Deus. Eu tô aqui falando sobre a parábola do servo bom e do servo mau. Você percebe na parábola que o servo mau tem um fim horrível, enquanto o servo bom, até as heranças, os bens do Senhor, ele herda a terra, até os bens do Senhor ele herda. E na Bíblia você percebe que os vencedores, além de herdarem a salvação, eles herdam a Nova Jerusalém, eles têm uma recompensa nos céus, porque o Senhor, eles têm uma recompensa nos céus. Então, seja firme nessa palavra. Creia em Deus. Confie no Senhor Jesus. Que Ele vai voltar. A palavra dele vai se cumprir. E se você não crer, se você crer, você vai. Se você não crer, você fica. Essa é a verdade. A pura verdade. Então se entregue agora. É agora. Se entregue. E comece a ser um servo bom. Um servo que não escandaliza, mas sim obedece, como Abraão obedecia.
A fé de Abraão foi uma fé justificada como justiça. Abraão era um homem obediente por conta da fé dele. Ou seja, Abraão era justo por conta da fé dele. E a fé dele a fé dele era grande. A fé de Abraão era grande. Ele se tornou o pai da fé. Então, ele era obediente. Deus escolheu Abraão por conta da sua obediência. Por conta da sua obediência. Obediência à voz dele. Obediência à palavra de Deus. Então, seja obediente. Não queira ser a pessoa que só é chamada, mas queira ser o escolhido também. A pessoa que é chamada, mas também é escolhida. Então é isso. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau.